Saudações, investidores! Bitcoin agora cotada a $33.800. Bitcoin que forma armadilha para cima e depois para baixo. E meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser atualizar a situação do price action, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e próximos dias. Além disso, quero falar um pouquinho do S&P 500 e como a sua abertura hoje pode impactar diretamente em todos os mercados, incluindo o Bitcoin. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vou começar aqui hoje mostrando para vocês no 4 horas que a situação ainda não mudou, então vamos falar um pouquinho de considerações que a gente tem a partir do volume aqui e dos nossos suportes e resistências importantes. Depois vamos mais no curto prazo, para a gente entender a armadilha que a gente teve acima dos 34.200, depois a armadilha abaixo dos 33 e o que o preço está fazendo agora. Também quero atualizar todos os indicadores de sentimento, tá? Apesar deles não estarem tão bons nos últimos dias, quero atualizar e mostrar para vocês o que está acontecendo aqui, não só onde os players estão apostando, né? Mas também falar das liquidações, do Open Interest, falar um pouco sobre realmente onde as ordens estão, onde o preço precisa romper para demonstrar essa força e os bulls ganharem espaço no mercado, ou então os ursos, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E também hoje quero falar sobre o S&P 500, tá? Quero te contar como a abertura dele pode impactar o Bitcoin e por que o movimento que a gente teve aí nas últimas semanas me deixa um pouco preocupado, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso de uma perspectiva de aversão ao risco global, de todos os mercados em conjunto, a nossa correlação, né? Então vamos lá. Antes de começar, um recado rápido para vocês, investidores. Todas as minhas análises de sentimento, né, eu faço aqui no TRDR, que é o melhor site para você ter acesso a esses indicadores. Se você ainda não conhece o site, eu fortemente recomendo você ir no primeiro link da descrição e criar a sua conta, tá? Você vai ter uma semana grátis para testar todos os indicadores aqui do canal. Então, fortemente recomendo para você. E se você não conhece os indicadores, vai na playlist dos indicadores, você vai conhecer todos, e também tem a playlist tutoriais, onde você tem um link que você pode pegar e transportar todos os meus indicadores para o seu gráfico só clicando nesse link, tá bom? Então, playlist de indicadores para você aprender, playlist tutoriais para você ver como eu configuro e ter esses indicadores de maneira direta. Mas antes disso, você tem que assinar o TRDR, então primeiro link da descrição. Então vamos lá, investidores, quero começar aqui com vocês no 4 horas, relembrando o básico. Continuamos aqui numa consolidação, o preço não faz muita coisa, a gente continua com as resistências muito claras em 35 e nesses topinhos aqui próximos dos 36 e também o suporte em 32. Realmente, né, pela análise técnica, não tem muito aqui para a gente ficar otimista com o preço. Afinal, reparem que a nossa consolidação que a gente está formando, né, prioritariamente os volumes que a gente tem fortes são volumes na queda, né? Ou volumes de rejeição de pontos importantes, ou no topo. Então, a gente realmente não está tendo uma perspectiva legal da análise técnica aqui para o Bitcoin, e essa nossa última alta aqui foi feita sem volume, né? Então, uma hora ou outra isso aqui vai estourar, e quando estourar a gente pode ter um forte movimento, tá? Se isso aqui for para baixo, se protejam. Se for para cima, ótimo, provavelmente a gente vai ter aí dias melhores no mercado. Enquanto a gente está aqui nesse meio, cara, e se você não for um trader experiente, eu fortemente recomendo que você não faça nada, tá? Tem uma frase muito importante que eu demorei tempo para adaptar ela no meu trade system, que é: às vezes não operar é operar, tá bom? Se a gente não tem uma definição muito clara nem da análise técnica, nem da análise de sentimento para tomar as nossas decisões, né? Tá uma loucura nesses últimos dias, às vezes o melhor é você ir estudar, é você ir aprimorar a sua estratégia, é você ir ler um livro, né? Então, não fiquem se martirizando, eu tenho que encontrar uma operação no Bitcoin ou em qualquer outra moeda. Não, às vezes não operar é operar, tá bom? E eu vou ficar mais tranquilo hoje aí, para estudar, para ler e realmente deixar o Bitcoin se decidir, porque já está enchendo o saco, né? Vamos ver se ele se decide aí. Com a abertura do S&P 500, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Continuando aqui, indo para tempos gráficos menores, a gente pode entender que numa hora o preço também está formando um padrão aqui de continuação da baixa, né? Isso aqui pode ser uma bandeira, uma bearish rising wedge, mas esses padrões, por a gente estar numa consolidação, né, eles estão sendo rompidos de maneira falsa toda hora, né? Então eu acho que a gente realmente está precisando ver aí uma demonstração para onde o mercado vai. A gente ainda não tem isso, tá?
Um detalhe importante é que o preço, ele está conseguindo, nesse momento, passar de um ponto importante, na minha opinião, tá? É um ponto aqui de Fibonacci dessa nossa última queda, olha só. Repara que se a gente conseguir passar desses 34 mil dólares, seria algo positivo para o preço. A gente estaria rompendo o 0,618 e rompendo também esse nosso candle que a gente não conseguiu fechar ali de maneira significativa acima dos 34. Né? Você lembra que fechar ali seria muito bom? A gente não conseguiu, né? Teve uma forte rejeição. Então, fechar acima dos 34 é algo positivo, na minha opinião, tá? Mas não é algo que eu vou falar assim, vamos comprar Bitcoin igual louco. Não, cara, eu acho que assim, a gente tá num momento incerto, né? O price action, esse tanto de armadilha dita isso. Então, se você não é um trader experiente, realmente, se eu depois te dar uma dica, né, opera ao contrário do que todo mundo está falando, porque é o que está dando mais certo, né? O preço rompe para cima e cai, rompe para baixo e sobe, né? Então você tem que ter uma estratégia também para pensar um pouco fora da caixa, né? E normalmente é isso que a análise de sentimento te proporciona. Uma estratégia para você ir contra a manada em consolidações. É uma maneira legal de você operar, tá bom? Mas eu particularmente vou ficar mais tranquilo hoje. Vou ficar de olho, né, na abertura do S&P 500. E muita gente pergunta, pô, Paulo, o S&P só abre segunda e tal. Eu tô falando dos futuros, tá? Os futuros abrem domingo às 7 horas aqui do nosso horário. Então, 7 horas, vou estar de olho no gráfico aqui para ver. E por que, né, caras? Por que eu tô um pouco preocupado com o S&P 500? Porque vocês lembram, né? Durante todo o ano aí de 2021, a gente teve uma correlação muito clara do Bitcoin com o S&P. Não só 2021, na verdade desde o Corona Day, né? Lá em março de 2020. O S&P caía, o Bitcoin subia. O S&P caía, o Bitcoin caía. O S&P subia, o Bitcoin subia. Por quê? Porque o S&P 500 são as maiores empresas do mundo. E a gente teve um fenômeno muito interessante que todos os mercados globais acabaram se ligando a esse index para ver o risco, né? Porque se as maiores empresas do mundo estão caindo, é um risco muito grande para o mundo inteiro, correto? Então, o Ibovespa caía quando o S&P caía, e isso impactou também no Bitcoin de maneira incrível, né? A gente nunca tinha visto isso de maneira tão clara. Então, faz muito tempo que a gente está tendo essa correlação, né? E se eu colocar aqui o Bitcoin, vocês podem ver, né, que toda essa nossa tendência de alta lá, desde o Corona Day, sempre foi com o Bitcoin e o S&P subindo, né? Nos momentos de correção, olha só, o Bitcoin também acabou corrigindo, né? Mas o que aconteceu? O Bitcoin ele subiu muito mais, né? Foi lindo. Por quê? Provavelmente porque o Bitcoin está sendo a solução pelo que os bancos centrais estão fazendo com o nosso dinheiro, né? Então o Bitcoin, para mim, se provou uma reserva de valor incrível e se provou que é a solução para nunca antes, né, os bancos centrais imprimirem tanto e tanto dinheiro igual eles imprimiram, né? Então a alta do Bitcoin está muito ligada às políticas monetárias do Fed, do BCE, do Bacen, de todos os bancos centrais, beleza? Mas vamos lá. Continuando aqui, indo um pouco mais para o curto prazo, é o motivo da minha preocupação, né? O motivo da minha preocupação é que desde aqui de maio, né, quando a gente teve a nossa queda, primeiramente a gente teve a nossa queda lá em abril, né, mas desde maio, principalmente, foi quando a gente identificou aquela bolinha no mercado de criptomoedas, a gente começou a ter uma correlação aqui negativa no Bitcoin e no S&P, ou seja, o S&P continuou subindo, formando novas máximas, e o Bitcoin engatou uma tendência de baixa bem feia, né? O que está acontecendo, cara? Por que isso me deixa muito preocupado? Porque eu sei que... Eu sei não, né? Mas a gente espera que se o S&P começar a despencar aqui dessa máxima histórica, o Bitcoin vai junto, né? Porque nos momentos que o S&P despencou, o Bitcoin despencou também. O que aconteceu é que o Bitcoin não teve força para subir nos momentos que o S&P subiu. Repara que nos momentos de queda que a gente teve aqui nos últimos meses, o Bitcoin caiu com o S&P. Então se a gente tem uma armadilha, o que não seria nada de outro mundo, para pelo menos corrigir o preço aqui no nosso S&P 500, algo como, por exemplo, a gente teve aqui, ó, rompimento de topo e uma correção aí, acho que essa aqui foi uma correção mais ou menos de 5%, a gente vai ver o Bitcoin sofrendo, tá bom? Então a gente precisa entender que isso é um risco tremendo pra gente. Eu não queria estar correlacionado a esse mercado aqui que o Fed está, querendo ou não, inchando a bolha, né? Mas a gente está, né? E a gente só não vai estar quando a gente tiver uma queda assim e o Bitcoin demonstrar força. E é improvável que ele faça se acontecer de novo, tá bom? Então olhe no S&P 500. Acho que a gente tem uma abertura importante aqui depois de um rompimento de máxima histórica. Se a gente forma uma armadilha e isso aqui acontece, provavelmente a gente vai ver o Bitcoin rompendo os 30 mil dólares, tá? E não se esqueçam dessa correlação.
Continuando aqui, indo já para uma análise mais de curto prazo, né? Afinal, a gente tem a nossa resistência nos 34 mil dólares, mas a gente também tem alguns suportes importantes aqui. No 15 minutos, a gente consegue ver que a gente tem outra linha de tendência aqui com outro padrão de continuação, né? E, basicamente, eu ficaria de olho para o rompimento de alguns pontos importantes aqui para uma confluência da baixa. 33.300 dólares. 33.300 dólares para mim seria uma confirmação da baixa, afinal a gente estaria rompendo todo o suporte aqui no BPR, estaria rompendo dois padrões para baixo, né? Afinal a gente tem outro padrãozinho aqui também, e a gente só realmente teria suporte mais abaixo aqui nos 32.800, mas não sei se segura não. Então se a gente tomar uma decisão rompendo para baixo esses 33.300, a gente pode ter problemas no preço, tá? Mas fique de olho, a gente vai ter um suporte nesse fundo dos 33, desculpe, até os 32.700, tá bom? Então pode ser um suporte que segura o preço, mas se for com volume esse rompimento aqui, eu acho que dificilmente a gente segura, tá bom? Então tomem cuidado com esses 33.300, pode ser um bom stop aí para quem conseguiu acumular nessas quedas e quer colocar um stop gain, um stop no 0 a 0, porque eu acho que faz sentido, tá bom? A gente só coloca stop gain, stop no 0 a 0 quando faz sentido. Então, qual que é a tônica de hoje, né, investidores? Pela análise técnica, a gente continua numa tendência de baixa, a gente precisa de uma demonstração de força rápido para a gente voltar a acreditar na alta do Bitcoin, rompendo primeiro os 34 e de maneira mais conservadora os 35. Só vou ficar mais otimista se rompermos lá os topos nos 35 mil dólares, tá? Compensação, se a gente continua a tendência de baixa e rompe aqui essa região dos 33.300, problema. Rompe os 32.700, provavelmente a gente vai ver o preço abaixo dos 32. Beleza? Claro que tudo isso a gente tem que olhar confirmando os indicadores de sentimento. Apesar deles não estarem sendo muito confiáveis aí nos últimos dias, né? A gente nunca pode cometer o erro de, por causa de uma semana de amostragem com os indicadores doidos, um mercado em consolidação, a gente falar que os indicadores não funcionam mais. Recebi alguns comentários falando, Pablo, o long short rate não funciona mais, ou então o long short rate tá dando muito sinal falso. Cara, você pensou que sempre iria dar o sinal verdadeiro? Não. Todos os indicadores eles são sujeitos a probabilidades, tá? O long short ratio, como eu já disse para você, ele acerta cerca de 2/3 dos rompimentos. Isso aqui, ó, os falsos rompimentos que ele tá tendo, se encaixam num 1/3 que ele errou. E se ele tem 3 seguidas, pode acontecer, cara. Pode acontecer. E por quê? Porque todo evento que a gente tem, seja um rompimento, que a gente leva em consideração o long short rate para a nossa tomada de decisão, é um evento independente, tá? Um não impacta no outro, pelo menos não diretamente, não para a gente pensar nas nossas probabilidades. E a gente pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 falsos rompimentos seguidos, porque todos são eventos independentes. É claro que a probabilidade é muito baixa, né? Mas você precisa entender que o indicador ele não está aqui para prever o futuro, ele está aqui para estimar a probabilidade de dar uma vantagem competitiva para você. E uma semana do indicador não dando essa vantagem não pode ser utilizado para você falar que o indicador não funciona mais, tá bom? Nunca se esqueçam disso. Quando a gente trabalha com trading, quando a gente trabalha com indicadores, e esse é um ponto muito importante, a gente tem que entender que o erro é algo natural, porque os mercados eles são inerentemente impossíveis de se prever para onde vai, né? Qual o sentido? A gente não consegue prever com 100% de certeza para onde o mercado vai. Então a única coisa que você tem que fazer, cara, é abraçar essa incerteza e entender que você está colocando as probabilidades e os indicadores certos a seu favor. Nunca se esqueça, o trader ele abraça a incerteza e ele encara os erros como algo natural do dia a dia, tá bom? Nunca pense que você só vai acertar, nunca desista porque tem uma semana ruim. Uou, eu tô tendo uma semana ruim, na última semana aí foi péssima. Por isso eu falo, o trade system acabou, eu não quero mais tradar. Não, cara, eu entendo isso como algo natural do dia a dia, tá? Se você é trader, você tem que se acostumar com o erro. Se você não se acostumar com o erro, você nunca vai ser um trader, tranquilo? Então vamos lá, continuando e indo para uma análise de sentimento, né? Análise de sentimento a gente tem alguns pontos, né? A gente teve o nosso falso rompimento aqui dos 34, depois a gente tem um falso rompimento ali abaixo dos 33 e o preço e os indicadores de sentimento completamente loucos, né? Eu acho que o que a gente pode destacar aqui é que muita gente acabou acreditando nessa queda e tem muita gente que a partir de agora, ó, nessas últimas horas, acreditando que o preço... Desculpe, muita gente acreditou na alta aqui, muita gente acreditou na baixa aqui, né? Então as pessoas estão errando, o preço está indo e está fazendo armadilha e realmente, caras...
Isso aqui para mim é algo positivo, mas igual era quando a gente estava rompendo aqui. Então a gente precisa entender que antes da gente utilizar esses indicadores igual doidos, tipo assim, ele vai me prever o futuro, a gente também tem que ter uma confluência na análise técnica, né? Porque o nosso long short ratio aqui, ele tem 2/3 de assertividade, não é só o indicador, é com toda a nossa interpretação de análise técnica, nossa interpretação de rompimento, tudo isso, tá? Então, nunca ache que o indicador sozinho vai te dar as respostas, ele não vai, tá bom? Você tem que ter um conjunto de indicadores para te fazer chegar aí num ponto onde você consiga vencer o mercado de maneira consistente, né? Igual a gente está chegando a 400 trades com 68% de assertividade. E uma semana ruim não apaga o quadro geral. Quando você é um trader, você vai perceber que o mais importante não é você ganhar todo dia ou toda semana, é você ganhar no longo prazo. Porque se você coloca as probabilidades a seu favor, no longo prazo você vai ganhar, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, falando um pouco das liquidações. A gente também está fazendo as pessoas perderem para os dois lados, né? Muita liquidação na tentativa de rompimento dos 34, muita liquidação no reteste lá próximo dos 33, e a gente está nessa dança aqui de liquidação, né? E talvez por isso não seja o melhor momento para você operar, porque as instituições, elas estão aí realmente fazendo o mercado ficar bem volátil e tá pegando os stops, tá pegando as liquidações de todo mundo, então tome cuidado. Continuando aqui e olhando um pouco sobre onde as instituições estão se posicionando. E claramente a gente tem muito mais instituição na venda nesse momento, tá? No 1% a gente tem 170 milhões de venda, 130 milhões de compra. No 2,5%, 340 milhões de venda, 270 milhões de compra. E até as nossas zonas importantes, né? Como vocês podem ver, os 35 mil dólares, 465 milhões, cara. 504 milhões até os 35.200. Não vai ser fácil romper isso tudo. Se romper, para mim, é uma demonstração de força, demonstração de que os bulls estão retomando o controle do mercado. Compensação, se a gente perder os 33, já vejo problemas, tá bom? Cuidado com os 33 ali, aquele suporte que a gente traçou até os 32.700, é onde eles estão tentando segurar o mercado. Não tem muita coisa mais até os 32. Então, tomem cuidado com aquela região. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever, caso não seja inscrito. E deixa aqui qualquer dúvida, crítica e sugestão, tá? Inclusive, se você quiser falar um pouco sobre a psicologia dos trades e tal, você pode deixar aqui nos comentários também, né? E no momento, a minha estratégia continua basicamente a mesma, tá? Eu continuo com algumas posições no Bitcoin. Acho que a gente teve boas oportunidades de acumular quando a gente veio testar aqui os 32.300, depois os 33 mil dólares. E continuo shortando altcoins, tá bom? Para fazer esse hedge aí. E de olho agora na abertura do S&P 500. Se a gente abrir rompendo para cima, cara, isso pode ser um sinal que, enfim, o Bitcoin está pronto para ir também, né? Mas nunca se esqueçam, essa nossa falta de correlação nas altas das últimas semanas está sendo um risco muito grande para mim. O Bitcoin está demonstrando fraqueza, com o S&P subindo sem parar. Então tomem cuidado e vamos ficar de olho nessa abertura às 7 horas da manhã, tá? Então é isso, investidores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like. Um forte abraço. E se o Bitcoin, enfim, fazer alguma coisa, a gente aparece aqui de noite com um vídeo, tá bom? Então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.